Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é mais assim, como sempre, né? É direcionado a um usuário, mas eu gosto sempre de deixar aí público para ajudar a esclarecer dúvida aí de outras pessoas que ainda têm dúvida aí. Embora o Rossi aí seja bem famoso aí no mercado, mas tem muita gente que não conhece, interessante aí, não conhece o Rossi, não sabe do ecossistema do Rossi aí, né? E às vezes cai em conversa de pessoas aí que dizem coisas do Rossi que ou por inveja ou por falta de conhecimento. Eu vou levar por falta de conhecimento mesmo, porque a gente não deve levar aí pro lado pessoal. Até acho graça, cara, mas faz parte, né? Então, vamos lá. Você me fez uma pergunta sobre teste, né? Teste de performance. Eu já fiz vários testes de performance aí, já fiz vários testes mesmo aí de estresse. Eu passei a usar uma outra ferramenta até para análise de teste e vou até compartilhar com você aqui, fazer o teste usando essa ferramenta, mostrar para você aí o resultado, aí você vai tirar suas próprias conclusões, beleza? Então vamos lá. Eu vou até deixar aqui, eu tenho um servidor pronto aqui que eu uso aqui para teste, certo? Que está rodando uma versão 64 bits. Esse servidor é um Rossi, certo? Ele tem aqui, estou usando Unidac, estou usando aqui até Postgre no meu Docker, né? Eu tenho um Docker aqui, cadê o Docker? Estou usando o Docker Postgre, né? Tem uma base de dados de teste, inclusive essa aqui nem é necessária, mas eu vou deixar aqui, não, essa não vai influenciar, porque quando está no Unidac ele não precisa da DLL, né? Quando eu tenho Faridac ou Zeus, eu tenho a opção de usar a DLL, né? Então aqui eu tenho um banco de dados, né? Tenho 3 bancos aqui, são os que eu mais uso, né? Que é o Firebird, Postgre e MySQL. Já deixo ele sempre pronto. Eu tenho uma opção nesse servidor de criar o DM dinamicamente ou cria uma única vez, né? E tem uma opção aqui até de você passar um select de qualquer banco, né, que você configurar e testar aí. Eu tenho esse servidorzinho aqui pronto que eu uso para teste, né? Então vou usar ele para gente testar, né? Então, ó, vou dar o start, né, aqui no meu servidor. Estou usando o Rossi 3.2.0, né? Na porta 9095, não estou usando SSL. Se eu fazer um teste do banco de dados, está aqui, banco de dados, ok, né? Se eu abrir aqui meu browser, vou abrir meu browser aqui, ó, vou deixar ele aqui ao lado. Eu tenho o seguinte endpoint, deixa eu botar ele bem aqui no cantinho para ficar bonitinho. Aqui eu tenho o seguinte endpoint, né? Então, ó, localhost, né? 2.9095 barra é o meu teste, né? Então, ó, ele exibiu o browser, né? Ele tem 3 requests aqui, porque no browser ele faz aquele busca do 5-icon, né? Que não achou, né? Aquela coisa, e tem na realidade faz um request só. Os outros 2 são para exibição do 5-icon, porque eu estou no browser, né? O 5-icon é esse íconezinho que tem aqui. Como eu estou no servidor aqui, não vai exibir, então não vai achar o 5-icon, né? Então, tem outro endpoint chamado teste, certo? Que ele gera um JSON dinamicamente aí, né? Um array de JSON de, se eu não me engano, 100 elementos, certo? Só o JSON. Tem um outro endpoint também, né, ó, que eu chamei de produtos, certo? Que ele gera um JSON que eu tenho desse banco de dados, inclusive tem blob, ó. Então, ó, o blob grande, tem vários blobs nesse elemento aqui, né? Ó, que gera um blob muito grande, são 1.000 e poucos produtos, né? Aqui tem muitos, tem blob. E tem um endpoint, né, que eu chamei de script SQL, ó. Script SQL. Ok? O que é esse script SQL?
É um SQL que eu passo e ele me traz o ID e descrição. Se abriu isso aqui. ID, descrição, certo? Que se eu parar aqui, ó, se eu vier aqui config, né? Ó, vier aqui, ó, descrição, vou colocar aqui, ó, valor venda, né? Que é o script, ele pega esse script aqui e vai rodar. Inclusive, ó, por exemplo, se eu quiser um select asterisco from município, se eu não me engano tem essa tabela lá no meu desse banco, salvo, né? Vou startar, se eu executar aqui, ó, tá aí, ó, ele trouxe a lista de municípios, ó, certo? Então são 5.000 e poucos municípios. E a mesma coisa eu tenho para vários outros lá. Eu boto o SQL e esse endpoint aqui é específico para rodar essa situação. Beleza? Então vamos lá. Você quer saber se um servidor HTTP, eu não vou ainda fazer acesso a banco de dados. Eu vou pegar apenas o servidor HTTP, se ele suporta quantas requisições, né? Aqui um servidor feito em Delphi, né? Vou abrir aqui meu Visual Studio Code, né? Que é onde está minha ferramentazinha aqui, ó. Estou usando aqui o artilharia, né? Como chama aí, né? É uma ferramenta, deixa eu até abrir aqui para vocês conhecerem. Artillery, pronto aqui. Pronto, essa ferramenta aqui, ó, que é artilharia, né, tem um programinha muito legal para fazer teste. Por quê? Porque ele te dá, se tu pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, teste script, ó, ele tem vários elementos que você monta. Ele te dá um detalhe melhor para você analisar o seu resultado, né? Vamos fazer um teste aqui na prática para gente ficar mais fácil de entender, né? Deixa eu diminuir aqui, vou ocultar aqui, vamos diminuir mais aqui para ficar bom no visual aí, né? Ó, no meu servidorzinho aqui, cada request que chega, ele conta 1, 2, 3, vai registrando, né? Aqui, ó, vou fazer um request para esse servidor, certo? Vai ter uma duração de 10, certo? Simulando 10 requests, né? Então, assim, 10 vezes 10 daria 100 requests ao meu servidor, né? Ele vai usar aqui, vamos usar o root, né? Que é apenas um status, né? E estou fazendo um loop só né? Que eu poderia fazer 100 vezes 10 daria 1000, né? Eu vou fazer só um loop aqui para o root, né? Todos com status code 200 que eu quero, certo? Então, ó, vamos ver isso aqui funcionando, né? Então, ó, eu já tenho aqui, ó, vou mandar rodar meu npx, a artilharia, né? E rodar o meu arquivinho teste 1. Eu tenho um outro arquivinho, teste 2, ele tem mais coisas, né, para teste, né? Mas o padrãozão aqui que a gente vai testar é o nosso teste 1 aqui, que é o que eu estou usando. Então, ó, vamos rodar esse cara aqui, né, para vocês conhecerem. Então ele vai rodar o teste, vai startar o teste, né, ó. Tá respondendo aqui, ó, registrando. A cada, aqui, se eu não me engano, 5 ou 10 segundos ele dá uma preview, né, uma métrica. E depois, quando faz todo final, você tem um resultado final. Então, ó, aqui no nosso servidor host, ó, ele fez 100 requests. Ele recebeu aqui 100 requests, certo? Então, aqui, se a gente analisar, ó, 200, ok. Tem 100, beleza? O total de request, ele fez 100, certo? O tamanho do pacote, né, ali, o média, né, 18 segundos, né, que ele foi. Aí vem aqui milissegundo, o que ele demorou, e tem vários detalhes aqui que você pode analisar. Isso aqui é um teste para a gente analisar muito bom. Eu gostei muito da artilharia para nível de teste de servidor, né? Para a gente fazer um teste de estresse, né? Força bruta aí para a gente fazer o teste, né? Então, ó, sem nenhum erro. Vou limpar aqui, ó.
Vamos repetir. Então, eu vou fazer, simular aqui, ó, esse intervalo rate é simulando 100 usuários por segundo, certo? Aqui faz uma simulação bem legal. 100 por segundo. Então, 100 vezes 10 vai dar 1000, né? Então, ele vai fazer 1000 requests aqui, certo? Então, vamos limpar nossa tela, né? E vamos executar de novo, certo? Ele vai startar, né? Aqui. Então, tá fazendo. Beleza? Ele vai dar sempre uma prévia aqui, né? A cada, se eu não me engano, 10 segundos. Ele deu uma prévia, 10 segundos, a cada 10 segundos deu uma prévia e depois rodou. Então, se eu vim aqui no meu, ó, ele teve 1000 requests, certo? Recebeu. Vamos analisar aqui, ó. Ele fez 1000 requests, né? Porque é 100 vezes 10 dá 1000, certo? Média, tudo show de bola. Aqui eu estou testando o servidor HTTP. Eu deixo isso bem claro, assim, bem destacado, porque o servidor HTTP é uma coisa. Acesso ao banco de dados, o tempo de processamento para buscar, para converter no JSON, aquela coisa toda, são outras coisas diferentes. Então aqui, inicialmente, eu estou testando o servidor HTTP. No caso aqui é o Delphi, é um web broker, é um IND, beleza? Então vou limpar aqui, certo? Vou fazer um novo teste. Vamos ver até onde ele aguenta. Então, ó, fiz 100, agora eu vou fazer 500, certo? 500 vezes 10 dá 5.000, né? Então, salvei e vou rodar esse teste novamente. Vamos ver o que é que acontece, né? Então, estou fazendo 5.000 requests. Estou simulando ali 500 usuários por segundo. Gente, é muita coisa, certo? Esse teste aqui é bom para a gente fazer uma análise da nossa API, onde a gente pode melhorar, certo? Ó, ele já fez, aqui está registrando, porque é uma thread que captura, né, e vai processando aqui para exibir a tela, né? Mas ele já processou os 5.000. Então, ó, vamos ver aqui na nossa tela aqui do nosso console, do nosso servidor. Ele recebeu 5.000 requests, galera. 5.000. Vamos ver o que o artilharia me mostrou. Ele está dizendo que fez 5.000, certo? Teve o tamanho de pacote, né? Cada dos 5.000, média de 500 milissegundos, né? 500 milissegundos, request rate, e fez 5.000 ok, né? Que deu status code 200, né? Que foi lá, processou, que é que tem as métricas, aquelas coisas todas que vocês vão analisar aí. Eu não estou aqui para ensinar o artilharia. Então vocês têm que aprender a analisar dados, certo? Então tá aqui um programinha muito legal, certo? Vamos aumentar, né? A gente vai fazer agora 1.000, né? Ó, simular 1.000 usuários por segundo, galera. 1.000 por segundo, certo? Então vamos rodar, vamos limpar aqui, né? Para ver o que vai dar. Então 500 foi de boa. Então vamos simular 1.000, né? Vamos ver até onde ele estoura aí os elementos, né? Os erros, enfim. Então está processando, né? A cada 10 segundos ele dá uma prévia, né? Então nos 10 segundos ele deu uma prévia e vai continuar e rodou. Ó, aqui já deu diferente. Ó. Simulando 1.000, preste bem atenção, 1.000 usuários por segundo, beleza? Deixa ele acabar de registrar na tela aqui que a gente vai acompanhar o resultado aqui na tela, né? Então ele fez o que? 10.000 requests, certo? Então, ó, 1.000 vezes 10 deu 10.000 requests. Vamos ver aqui se ele registrou quantos requests o servidor registrou como ok, certo?
Então, deixa ele concluir. Pronto, concluiu. Vamos aqui para o final. Ele registrou 9.926 requests válidos. Vamos ver aqui, ó. Ele está dizendo, ó, ele fez 9.926, ok, status code 200. Aqui, 9.926 batendo. Teve recusado, né? O que é esses erros que dá aqui? Deu 74. Esses erros são ou a máquina já topou ali, ou não conseguiu gerenciar a porta. É a limitação aí que tem. Isso vai acontecer com Node, com PHP, com Go, qualquer um vai ter. Tem a limitação deles. Não adianta dizer que não tem, que sim tem. Vocês podem pegar e startar um servidor aí. Mas, ó, 1.000 usuários simultâneos, 1.000 usuários por segundo, ter aqui um erro de requisição lá, 74, cara, é uma porcentagem muito baixa, certo? Muito bom para o servidor. Então, se você tem uma aplicação aí para 1.000 usuários por segundo, você tem uma aplicação muito boa. Você tem aí um faturamento muito alto, eu vou até dizer assim, certo? Então, assim, geralmente quem é do mundo Delphi, Pascal, aí, Lazarus, não tem uma aplicação para 1.000 usuários por segundo, certo? É até um exagero, certo? Isso aqui é o teste do servidor, certo? Agora vamos fazer um teste utilizando acesso a um banco de dados. Mas antes do banco de dados, vamos fazer o do JSON, né? Que a gente tem um aqui que a gente fez, é o do JSON, que eu criei até um endpoint chamado teste, certo? O teste, ele gera um JSON, um array de JSON com 100 elementos, certo? Então vou rodar isso aqui para a gente fazer um teste, ele gerando o JSON, né? Então, ó, vou dizer que o endpoint lá é teste, certo? Para o mesmo elemento, vamos começar com 100 requests, ó, 100 usuários por segundo. Salvei, né? Vamos limpar a tela e vamos rodar novamente. Deixa eu limpar aqui, ó, para a gente deixar começar o contador, né, do 1, e vamos rodar aqui, né? Essa ferramentinha é muito boa, gostei bastante da artilharia. Eu tenho a minha ferramentinha também, mas eu gostei muito desse aí da artilharia, certo? Você pode rodar usando o NPX, pode usar ali o artilharia direto num CMD, né? Você só instalar aí e usar. Então, ó, 100 vezes 10 dá 1.000, né? Então, ó, ele fez 1.000 e 1.000, ok, certo? Vamos ver aqui no nosso log, tem 1.000 requests, 100%. Então ele gerou 1.000 vezes 1.000 array, né, de JSON com objetos, uma coleção de 100 objetos dentro de um array no formato JSON. Então 100%. Vamos subir para 500 usuários, simular aqui 500 usuários por segundo, que vai corresponder a 5.000 requests. Vamos ver como se comporta, né? Vamos limpar o log, vamos fazer aqui também a nossa execução, né? Então vamos ver qual é o resultado. Processando, né? A cada 10 ele já deu uma prévia, né? A cada 10 segundos ele dá uma prévia, aqui uma prévia. Vai continuar, só me interessa o final, né? Pronto, terminou. Deixa ele terminar aqui de registrar na tela, né? Na nossa tela, quantos requests foram feitos, né? Então, ó, aqui, ó, 2.333. Vamos ver aqui, ó. Ele fez 5.000, certo? Ok, 2.333, certo?
aqui erro daqueles de porta, alguma coisa, 19, e com reset. Ele recebeu, não conseguiu processar, resetou. Assim, entre um português mais fácil de você entender aí, um reset, né? Porque existe a recusada, né, que pode ser erro de porta, não conseguiu processar, e que ele recusou, teve algum problema interno, aceitou, mas teve algum problema interno. Então, ó, ele fez 2.373, registrou 2.373. Então, assim, com um processamento de 100, ele já deu uma caída, certo? Já começou a limitação aí do servidor em alto processamento, certo? Vamos fazer agora, vamos limpar, vamos pegar de um banco de dados, certo? Eu vou pegar esse banco de dados que tem aqui, ó, aquele exec SQL, né? Script SQL, ó, script SQL, né? Ó, vou rodar ele, salvar. Esse eu vou começar com 10, certo? Começar com 10, salvar. Vou limpar aqui a tela. Esse aqui vai devolver esse JSON, né? Aqui, ó. Esse quer dizer, esse, cadê? Não, é script, né? Vamos botar aqui. Script SQL, certo? Ó, ele vai devolver esse JSON, que são 5.000 municípios, né? Faz um select e devolve 5.000 municípios, ó. Certo? Então aqui é um considerável dados, né? Mas ele está indo numa base de dados, beleza? Então vamos começar aqui o nosso teste com 10. 10 vezes 10 dá 100, né? Então, vamos ver o que é que acontece. Estamos trabalhando agora com acesso a banco de dados, certo? Vamos ver a limitação dele aí, né? Claro que é limitação entre aspas, porque você pode ir ajustando o SQL, trazer 5.000 é um absurdo, né? Você pode paginar, enfim, tem vários. Eu não estou usando Redis, não estou usando nada, eu estou usando puro mesmo acesso ali ao banco de dados, certo? Então vamos ver aqui, ó, 100 foi de boa. Então 10 usuários por segundo fazendo um select no banco de dados lá, e olha que eu estou usando um Docker, certo? Foi de boa. Vamos aumentar agora, né? Vamos botar 100, né? Então, ó, simular 100 usuários por segundo, né? Então, ó, salvei, vamos executar e vamos ver o que é que acontece com 100, né? Então, startando o teste aí, né? Vai habilitar o teste. Vamos lá, deixa ele concluir, né? Ele vai dar uma prévia, deu a prévia e já concluiu aqui. Vamos pegar aqui, ó, tudo. 1.000 ele já não fez, ele só conseguiu fazer 344, né? Vamos ver aqui, ó, de 1.000 requests, né? Ele fez 344, ó. Tá aqui, ó, 344, bate um com o outro, e erro na conexão lá 652, certo? Aí então você já tem uma limitação, né? Então, mesmo eu deixando default, eu não fiz nenhuma paliativo para melhorar, eu apenas coloquei uma conexão direta e já fiz lá, certo? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou dar um clear. Vou aqui no config. Vou pegar, vou mudar para o FireDAC, certo? Vou usar a criação da conexão dinâmica, certo? Para a gente ver. Então vou salvar, vou fazer um teste, conexão ok, e vou startar. Agora eu estou usando FireDAC, criando a conexão, processando e destruindo, certo? Vamos dar um Ctrl L, vamos aqui fazer com o FireDAC. A gente fez com o UniDAC, né? Vamos ver o que acontece com o FireDAC.
né? Ele se torna-se um pouquinho mais lento, né? Porque ele cria, processa e destrói. Vamos ver o que aconteceu, né? Já está processando. Ok. Fez. Ó, ele fez 210, certo? Vamos ver aqui no relatório final. Ele fez 1000 requests, certo? Ó, 207 foram ok. 3, né? Deu timeout, ó, timeout, demorou para responder, certo? Ele chegou, não sei, ou por isso que deu 210, né? Que é 207 mais 3, 210. Estourou timeout, certo? Porque a gente botou 10 segundos. E erro de conexão lá deu 789, certo? Então existe a limitação, existe o FireDAC, ele é melhor. Para a gente fechar, vamos fazer um teste aqui com os Zeus, né? Os Zeus também, vamos botar aqui os Zeus, né? Então vou criar dinamicamente, destruir, salvar, limpar. Vamos ver o teste com os Zeus, né? A gente não tem o FireDAC, que é usar os Zeus, então funciona também. Então ó, vamos startar o servidor. Opa, vai dar erro. Deixa ele estourar aqui, porque eu não startei aqui o nosso servidor. Ele vai dar erro aqui. Eu vou até mostrar aqui ele dando erro, que a mensagem de erro é diferente. Certo? Ó, pronto. Deu erro, erro, erro. Então, ó, tentou 1000, erro de recusou 1000, né? Então, vamos lá. Vamos startar o servidor, né? Vamos limpar o log e vamos agora rodar o Zeus. Estou startando aí. Essa ferramentazinha é muito show de bola. Artilharia aí, muito show de bola. Eu passei a usar ela para teste aí, desempenho, entender mais a minha API, identificar bugs, enfim, muitas coisas eu consegui. Então, ó, com os Zeus fez 305, né? Ó, aqui vamos pegar aqui o resultado final, ó. Ele fez um pacote de 1000, né? Deu um erro 500, ó. Status code 500, deu um erro 500, 305, ok, e 694 refused, né? Quer dizer, erros aí entre portas. Vamos fazer o seguinte, vou dar um stop, vou aqui no config. Eu tenho uma tabela, se eu não me engano é UF, né? Ó, UF. Vamos salvar, vamos startar. Deixa eu buscar aqui pela UF. Ó. Então, o F vem 27 registros só. Ó, veio 27 registros. Vamos fazer um teste com menos registro para ver o resultado, né? Então, vou dar um clear log, né? Vamos limpar aqui também e vamos começar com os Zeus, que já está aí os Zeus, né? Então, vamos testar os Zeus para ver se a quantidade de registro versus a conversão para JSON, aquela coisa toda, se influencia em alguma coisa, né? Porque aí você vai ajustar, você vai analisar a sua API, então você tem mais mecanismo de melhorar sua API usando Redis, enfim, tem N mecanismo aí. Aqui eu sempre deixo o mais cru possível, que é porque eu analiso em cima dele, certo? Então, ó, aqui, ó, já teve um outro resultado, ó, 713. Então, ó, de 1000, certo? 713 foi ok, deu um erro 500 e 286 erros lá de porta, não conseguiu nem processar no servidor, né? Então, isso com os Zeus. Vamos mudar agora para o FireDAC, né? Vamos usar o FireDAC, salvei, vamos limpar e vamos executar. Vamos fazer agora com o FireDAC, ok? Aqui, vamos fazer o nosso teste. Aí, galera, vocês pegarem a documentação da artilharia e vocês vão ver que tem um bocado de coisinha interessante mesmo. Eu gostei pelo status que ela mostra ali, é mais detalhado. As requisições, né, os detalhes, tempo, enfim, que o dashboard, vamos dizer, muito mais. Ó, deu 651, ok, né?
Então, se eu vim aqui, ó, ele fez 1000 requests, 651 ok, e 349 deu erros que nem processou lá no servidor, certo? Então, assim, não teve nenhum erro 500, né? Então, aqui você vai fazer análise de tempo, de resposta, enfim, em várias outras situações, beleza? Vamos dar um stop, vamos configurar. Vou pegar agora mesmo Unidac, mesma coisa, também criando dinamicamente. Embora o Unidac não há necessidade, mas eu vou usar criando dinamicamente. Eu não fiz aqui usando o pool de conexão, certo? Seria um outro teste. Eu não assim, pool é bom, legal, show de bola. Mas assim, algumas funcionalidades do pool funcionam para Faridac. Eu vou testar, criar um pool com threads. Depois eu vou dar um resultado do que fiz. Mas por enquanto eu deixei o mais nativo possível, certo? Então vou dar aqui salvar, vou limpar. Agora eu estou usando, ó, Unidac, certo? Start, ó, se eu fizer um teste da banco de dados, ok, startei, vou limpar, né? E vamos rodar agora o Unidac, né? Aí a gente vê o nosso teste aí, enfim, nosso elemento aí. Então, ó, tá processando. Vamos ver. Primeiros 10 segundos, uma prévia, né, que ele dá, é padrão aqui do artilharia, e depois dá o final. Então, ó, Unidac rodou 671, certo? Ele fez 671, certo? Ele deu um erro 500, certo? Fez 1000 requests e 328 aqui deu erro, certo? Eu tenho aqui a mediana, ó, vou pegar só essa mediana, ó, 1652, certo? 1652. Isso aqui eu criando dinamicamente. Vou tirar aqui a criação dinâmica, certo? Vou deixar, limpar, ó, startei, limpar aqui. Então, ó, 1652, né? 1652. Vamos rodar de novo, né? Sem ser criando dinamicamente o DM, né? A conexão. Vamos ver se ganha mais tempo, né? 1652 deu. Então vamos lá. Processando. Foi. Show de bola. Aqui, ó. Eles fez os 1000, certo? Fez os 1000. Fez os 1000. E a mediana aqui, ó, 5 segundos. Diminui. Então, assim, cara, o Unidac criado, vamos supor, uma única vez, sem ter que criar, processar, destruir, ele vai te dar um desempenho melhor. Então, aqui, muito show de bola. Então, cara, volto a dizer, tem que melhorar mais situações? Sim, tem que melhorar. Você vai ter que rever sua API. Você vai, se você puder implementar o Redis, vai dar um up na sua API. Enfim, várias situações aí vai melhorar bastante, beleza? Isso aqui sempre eu gosto de dizer. Isso aqui é uma maneira da gente testar. Não é a solução definitiva, não é o que eu fiz aqui, é o absoluto. Não. Cada caso é um caso, cada ambiente é um ambiente, cada tipo de banco de dados você vai ter um comportamento diferente. Vou fazer um teste aqui, ó. Vocês viram que ele fez 1000, né? Vamos botar aqui 5. Ó, vou pegar aqui o stop, só para a gente fechar logo isso aqui com chave de ouro, né? Vou usar o Unidac, eu vou usar o Firebird. Aqui vou dar um F4. Eu tenho uma base de dados aqui. Database, dbtest, certo? Aqui é sysdba, master key. E aqui vai ser o nosso DLL, né? Tá dentro de Windows, né? Cadê? Tá dentro de C, Windows
System 32, cadê? System 32 é o FB Client. Né? Então a DLL, embora aqui não precisa DLL para unidade, mas já botei e deixa aí, certo? Aqui é 3050, a porta, né? 3050, salvei, ok? Limpar, startar, deixa eu ver se tem essa tabela nesse banco, eu acho que sim, que geralmente eu deixo, tem, certo? Então, ó, eu vou limpar, vamos fazer um teste com o Firebird, né? A gente gosta aí do Firebird, eu particularmente adoro PostGrid, depois que a gente começa a usar PostGrid, cara, é outra coisa. Mas a galera gosta do Firebird também, vamos usar o Firebird, mostrar também o Firebird. Beleza? Então tá aí, ó, fez os 1000, certo? Ó, fez 1000, também fez os 1000 aqui, né? 1000 e a mediana, né? 2 milissegundos, 2 segundos, é 2 milissegundos em média, né? Ó, então, galera, você ter um servidor ROS para ter 100 usuários por segundo, que fique bem claro, não é um usuário aqui, fez ali, não, é 100 por segundo fazendo a mesma coisa, certo? Cara, um servidor ROS aí, eu, Alexandre Magno, acho mais, vamos dizer assim, mais seguro entre assim as quebra invasões que a gente vê aí em pacotes, tudo é muito seguro. Eu não tenho um servidor aqui nessa máquina pronto, feito em Lazarus, né? Mas eu até tenho. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um servidor. Deixa eu pegar. Acho que eu tenho esse. Pronto. Esse do relatório, né? Ó, tem esse router aqui, pronto. Vamos testar esse router. Deixa eu dar o stop aqui, né? Vamos executar. Tem servidor aqui pronto, servidor ativo, né? Vamos só ver se ele está funcionando aqui. Vou botar no root, né? Report está ok, né? Vamos abrir aqui o nosso elemento. Como ele não tem um script, né? Vai ser o root aqui, ó. A porta é a 9095, né? Vou fazer um teste aqui com ele, né? Para a gente ver se o servidor Lazarus também é bom, né? ROS, Lazarus, né? Vamos ver que no Lazarus o ROS usa o FP HTTP, não usa o IND, certo? Então vamos fazer um teste aí, deixar, embora aqui não tenha um logzinho aqui para ele exibir, mas a gente tem aqui o resultado, ó. Então, ó, fez 1000, certo? E 1000, ok. Vamos aumentar logo isso aqui. Vamos botar 500, né? Que vai fazer 5000, né? Então, fazer o teste aí. Ctrl L. Vamos executar. Fica aí um teste para você ver, ó. Não importa que seja Delphi, que seja Lazarus, ROS é ROS, cara. Tá aí. Facilita a nossa vida, né? Não é que o ROS ele tem um servidor HTTP dele, não, ele está embutido aí componentes nativos. Então, ó, fez 5000 e 5000. Cara, olha só, vamos aumentar mais aqui, vamos botar agora 1000, né? Para você ver, salvar, vamos ver, vamos estourar esse servidor aí para ver o que ele dá, né? Então, vamos executar aí. Isso é Lazarus agora, né? Então, cara, se você tem dúvidas se quer, se pode usar, tudo. Claro, se você tem uma demanda muito alta, mesmo assim quiser usar um Delphi, um Pascal aí, bota um Nginx de cara e faz um load balance. Cara, funciona que é uma maravilha, certo? Aqui, ó, fez 10.000 e 10.000, ok. Zero erro. Vou aumentar mais, né?
Então, ó, vou fazer aqui. Vou aumentar aqui. Vou botar 2000, né? 2000 usuários por segundo, né? Então, salvei. Ctrl L. Vou rodar. E vamos ver o resultado aí, né? Para a galera que quer usar o ROS com o Lazarus, certo? Aqui, o Lazarus que eu estou usando aqui é 4.6. Criei um servidorzinho console, né? Claro que quando for acessar o banco de dados, aí terá o controle de ajuste, né? Que a gente vai ter que fazer tudo aí, enfim. Então, ó, ele fez 20.000, certo? Ó, deu 11 timeout e 221 deu erros, certo? Então, ó, isso para 2.000 usuários por segundo. Cara, então aí você tirem as conclusões de vocês. Beleza? Então vou ficar por aqui. Se gostou, deixa o joinha. Meu muito obrigado e até o próximo.